explicar isso agora. Simples. Auto-julgamento do crente. Nós temos que nos examinar todos os dias. Todos os dias vivemos um autoexame. Direcionado por quem? Pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo nos convence dos maus caminhos, nos convence do pecado, nos convence da vida e da morte, nos convence de Jesus. Tudo é pelo examinar-se a si mesmo. Significa, o Senhor não tem que vir até mim e ficar me examinando. Eu tenho que eu posso fazer como Davi fez. Senhor, examine-me e vê se há em mim algo errado. E se tiver, me mostre os caminhos retos. Salmos 139. Salmos 139. Hoje eu já não tenho mais ele tão na cabeça, mas antigamente eu tinha esse salmo aqui quase inteiro na cabeça. 23 e 24. Legal. O pastor Silvio. Olha lá, Salmo 139, versículo 23. Olha a oração de Davi. Verso 23. 139, verso 23. É os dois últimos versículos do Salmo 23. Olha o que Davi fala. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conheces os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Olha as palavras de Davi. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Pronto. Estamos prontos para dizer, Senhor, sonda-me e conhece o meu coração? Aí ele fala, como? Prova-me e conhece. Ele falou primeiro o quê? Prova-me. Como assim prova-me? Me dê uma prova. Pode me provar. Se você me provar, você vai conhecer os meus. Sabe como que Deus prova a gente? Aí muita gente fala assim, Senhor, tu me sondas, tu me conheces, né? Começa lá no começo do Salmo, né? O Senhor me sonda, o Senhor me conhece. O Senhor conhece o meu deitar, o meu levantar, o meu agir, o meu pensar. Ainda que não haja palavras em minha boca, o Senhor já conhece todas as coisas e sabe o que eu iria dizer. Quando Deus começa a provar essa pessoa, ele começa a provar, sabe como que é a aprovação de um crente? O cara pensa assim, não, a aprovação do crente é passar por uma luta, passar por uma prova, passar por uma tribulação na vida dele, todo mundo se levantar contra ele. Não. Simples. Deus prova os seus pensamentos. Ele coloca na sua frente muito dinheiro para ver, e você pensa, poxa vida, esse dinheiro poderia resolver muito problema meu. Aí você pensa, mas não vou pegar porque não é meu, mas resolveria muito problema meu. Mas só não pego porque não é meu. E vira e sai. Aí você pensa, eu não cometi pecado nenhum porque eu não peguei esse, mas você cobiçou o dinheiro. Você desejou aquele dinheiro. E o que Jesus fala? Que o pecado começa no pensamento. Prova-me os meus. Quando o Senhor prova, ele conhece os seus. O que é o pensamento? É o coração. Quando a gente fala assim, né? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, é para ele pedir para Deus sondar o coração dele e falar o que Davi falou na parte final. Olha só. E ver se há em mim algum caminho mal. Se tiver algum caminho mal, por favor, faça a parte B. Guia-me pelo caminho, me muda. Não me condene, por favor. Não me condene. Me guia pelo caminho eterno. Muitas pessoas não entendem essas palavras e ficam se confundindo e deixando-se levar por coisas banais. Autoexaminar-se. Não é pensar assim, quantas vezes eu pequei nesse mês? Faz uma folhinha e anota, pequei hoje. Não é isso que ele está falando. Ele está falando que quando ele fala assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Depois coma desse pão e beba desse cálice. Pois o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação. Significa que examinar-se significa, Senhor, eu tenho tido um coração reto? Tenho tido um coração puro? Tenho vivido numa direção correta com o Senhor?
Eu tenho desviado os meus passos, os meus pés dos seus caminhos? Se eu tenho, guia-me pelo caminho eterno. Guia-me pelo caminho da retidão. Porque eu não quero comer o seu sangue e comê-lo de modo indigno, aonde eu estou comendo o seu sangue, mas estou com os meus pés a caminho do inferno. Porque não adianta eu comer do teu corpo e beber do teu sangue e eu estar em direção do inferno, porque eu estou fazendo isso em vão. Eu estou negando o teu santo nome, eu estou blasfemando contra o Senhor. Porque, um exemplo, eu estou pecando, sei que estou pecando e não quero parar de pecar e vou ficar tomando a Santa Ceia. Eu vou para o inferno, porque eu estou negando o corpo de Cristo. Eu não estou gerando dentro de mim um verdadeiro arrependimento. Falando, Senhor, me guia pelo caminho eterno. É examinar. É ver, será que meus pensamentos estão no Senhor? Será que eu estou tendo meus dias no Senhor? Se eu não estou tendo, Senhor, me perdoa. Tem gente que acha que só porque não fez nada de errado, tá tudo bem, tô 10. Não. Às vezes você não fez nada de errado, mas você não orou, você não jejuou, você não deu a palavra, você não teve comunhão com Deus, você não fez nada também. Você está em pecado. Se não orar, não jejuar, não fazer nada, está em pecado. Está em pecado. E aí? Examine-se, pois o homem é Deus que te examina? É um julgamento que nós mesmos fazemos de nós mesmos. Somos o nosso auto-juiz. O terceiro julgamento é o das obras dos crentes, o que nós estamos estudando agora. Mais um texto para a gente ler, está lá em Romanos, capítulo 14. João, Atos, Romanos. Romanos 14. Isso. Estudou. 1 e 2. Diz assim: ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não e contenda sobre dúvidas, porque um crê que tudo se pode comer, e o outro, que é fraco, come legumes. Isso mesmo aqui? É. Deixa eu ver se o contexto que eu pus aqui. 14:1. É isso mesmo. O 14:1. Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não em contenda sobre dúvidas. Pastor, o que isso tem a ver com o julgamento das obras? Ora, quanto ao que está enfermo na fé. Resumindo, enfermidade da fé não significa que nós seremos condenados. Recebei-o não com contenda sobre dúvidas. Como assim? Tem às vezes um irmão na igreja que está fraco na fé. Quando a pessoa está fraca na fé, ela desenvolve que obras? O bispo hoje perguntou, quem é o obreiro ativo, quem é o obreiro inativo? O obreiro inativo é o obreiro que está enfermo na fé. Está fazendo obra nenhuma. É aquele que está morto espiritualmente. Só que por ele estar morto espiritualmente, ele já está condenado ao inferno? Não. Porque se fosse pelas obras que ele vai gerar, mas aqui não falou morto ainda, aqui ele falou o quê? Ora, ao quanto está enfermo. Enfermo já é uma pessoa que está sepultada, enterrada e o fim dela chegou? Então, você não pode condenar alguém porque ela está enferma, está fraca. O que está fraco na fé, nossa, aquele irmãozinho lá é tão fraco na fé, coitado. Aquele irmãozinho ali é tão difícil, não ora. Aquele irmãozinho ali não faz nada. Aquele irmãozinho só critica o irmão porque ele está fraco. Não, esse irmão é fraco, esse irmão é fraco, esse irmão é fraco. Só que você está fazendo o quê? Você está criando contendas sobre ele. Contendas de dúvidas sobre a conduta dele. A pessoa chega para você e fala, irmão, estou fraco espiritualmente, não tá fácil não, o negócio tá difícil, não sei o que tá acontecendo comigo. Aí a pessoa já vira para você e já começa com contenda, né? É, irmão, o bispo avisou. Aí vira pro outro irmão do lado e fala, tá vendo o irmão ali? Tá fraco espiritualmente. O bispo avisou que ia ter fraqueza espiritual. Deve estar pecando mais que tudo, esse irmão.
Deve estar no pecado que só. Isso aí deve estar fazendo... Nem vamos chamar ele para fazer nada não, porque se chamar ele para fazer alguma coisa, na fraqueza dele, ele vai atrapalhar. Não, porque a gente tá muito animado. Se ele vir, ele vai jogar a gente para baixo. Melhor não, porque tá em pecado. Vai que a gente vai fazer um trabalho aí, um demônio cai e não vai nem poder orar pro demônio, porque vai estar lá, o demônio vai querer entrar nele, porque tá tão fraco espiritualmente que o negócio tá feio. Já nem sabe, mas tá julgando, né? Irmã, se as pessoas realmente soubessem, no contexto geral, o que é uma fraqueza espiritual, o que é viver uma fraqueza espiritual, elas não falariam isso. Às vezes, a pessoa julga a fraqueza espiritual com a questão de a pessoa estar sentada, quieta no canto dela, não querendo papo com ninguém, de boa, entrando e saindo da igreja. Aí o outro fala, aquele que tá pulando, aquele que tá fazendo tudo, que você vê ele limpando aqui, que você vê ele lá, que você vê ele lá, que você vê ele lá. Todo canto que você vai, tá aquele irmão. Você fala, meu Deus do céu, esse irmão tá forte espiritualmente, a fé dele tá... Não. Aí você olha pra aparência e fala, esse irmão tá cheio de poder. Não. Ele tá tão vazio, mas tão vazio, que ele tem que estar em todo lugar. Ele tem que mostrar pra ele mesmo que ele tem poder. Porque se ele não mostrar para ele mesmo, ele não se convence. Ele é o autoconvencido. Eu tenho que me convencer que eu estou bem. Aí a pessoa fala, não, esse irmão aqui tá cheio de poder. Calma. Aquele irmão que tá parado, ele tá fraco. Às vezes o irmão que tá ali quietinho no canto dele, tá numa comunhão com Deus tão grande, tá tendo com Deus coisas tão grandes, tão maravilhosas, e o outro que tá ali em tudo quanto é lugar, não tá tendo nada. Só tá tendo uma coisa na vida dele. Luta, tribulação e confusão. Aí ele fala, tá vendo essa luta? Essa tribulação, essa confusão, é o capeta. É o demônio que está se levantando contra a minha vida, mas em nome de Jesus não vai resistir. Ele vai cair por terra. Aí chega amanhã, vem mais luta. Ele fala, Deus, o demônio está se levantando todo dia, vai cair por terra. E no outro dia, mais. Ele não entendeu que o demônio que vai cair por terra é ele. Então Deus tá jogando por terra. Ele não está entendendo que, pô, sou eu que estou caindo. Deixa eu parar. Fraqueza espiritual não é expor. Fraqueza espiritual é uma coisa que você não vê nitidamente. Às vezes a pessoa está tão bem e você não percebe que ela está fraca espiritualmente. Você sabe que alguém tem um câncer só de olhar para a pessoa? É a mesma coisa a fraqueza espiritual. Só de olhar para a pessoa, eu não sei se ela tem um câncer ou não. Quem? Ah, todos os autores da Globo têm um câncer, mano. Autor da Globo que não tiver um câncer para poder o matar em pouco tempo. É um exemplo, AIDS. Você vê lá uma mulher bonita, você vê lá um homem bonito. Aí você olha e fala, nossa, essa pessoa é tão bonita. Aí a pessoa vira pra você e fala, tenho AIDS. Oi? Tipo, mas a aparência engana. É a fraqueza espiritual. Mas aqui o terceiro julgamento é o das obras. O quarto julgamento, julgamento de Israel. Esse texto aqui ele é tão bonito, vamos lá em Ezequiel. É Ezequiel. Ezequiel 20. Policarpo, já ouvi falar, mas não tô lembrando. Mano. Nossa, ele é botado na fornalha, ele é queimado vivo, né? Só que o fogo não consegue queimar ele. Porque ele orou tanto a Deus, aí eles foram lá e mataram ele com a lança. Aí um menino que ele também pegou para criar, que era para adorar César. Aí como o rapaz se recusou, que não adorava César de jeito nenhum, e ele só adorava a Deus, que era o único Deus que ele conhecia, ele é o único Deus que salvava. Aí o homem falava, mas você não vai adorar César? Cadê o seu Deus invisível, esse Deus seu que nunca aparece? Aí o menino falava para ele, não aparece para você, mas para mim ele está dentro de mim. Aí também ele bota na cova lá dos leões, né? Na arena, o leão vai lá e come ele também. Uau! Aí tem a menina também que chama Ana também, que ela começa também a pregar a palavra do Senhor Jesus, né? Eles também bota ela na cova do leão também.
Nossa, muito bom, foi muito forte também. Isso é bom, isso aí faz a fé aumentar. Muito bom. Vamos lá, Ezequiel 20, versículo 33 e 34. Nos diz assim: Vivo eu, diz o Senhor Jeová. Versículo 33. 20 e 33. 20 e 33. Isso. Diz assim: Vivo eu, o Senhor Jeová, que com mão forte e com braços estendido e com indignação derramada hei de reinar sobre vós. E vos tirarei dentre os povos e vos congregarei das terras nas quais andais espalhadas. Com mão forte e com braço estendido e com indignação derramada. Em outra versão vai estar mais ou menos assim: Eu, Senhor, tirarei, ou eu, Senhor, derramarei a minha ira sobre vós, mas vos tirarei da onde vocês têm estado, ajuntarei todos no mesmo lugar e derramarei a minha ira e julgarei sobre vós. Derramarei a minha ira sobre vós e vos julgarei. Resumindo, a ira do Senhor significa o quê? Tribulação. Eu até pus aí no papelzinho assim, ó. Falando da sua ira, tribulação, Deus promete reuni-los novamente no dia da sua... No dia do julgamento final, ou no dia da grande tribulação, todos os judeus do mundo inteiro correrão para Israel. Vai ser como se fosse um chamado automático. Eles vão automaticamente para Israel. E lá o Senhor vai derramar a sua ira sobre eles. Só que vai ter todo um contexto escatológico nesse momento, mas Deus deixou bem claro: eu vos reunirei novamente como um povo. E esses primeiros passos, primeiros sinais, nós já vemos hoje. Israel aqui não tinha nação mais, não tinha mais terra, eles eram escravos. E o escravo não tem mais... Desculpa, saúde. O escravo não tem mais terra. Tem terra, escravo? E eles não tinham mais esperança de voltar um dia para o lugar deles, porque já foi tudo dominado por outros povos. Deus fala: eu vou tornar vocês para onde vocês estavam e vou reuni-los. Em 1948, a ONU estabelece o território judaico novamente. Dá à nação judaica o seu território de volta. Devolve a eles Israel. E os judeus, não convencidos, em 6 dias, expandem em quase 10 vezes o território que a ONU deu para eles. A Guerra dos 6 Dias. Usaram. Tem um livro de geografia lá que mostra, né? A expansão judaica em 1948 e 6 dias depois. Era desse tamanhozinho, no final estava desse tamanho, assim, ó. Estava assim, fez assim, ó. Em 6 dias. E ainda tomaram metade da Palestina, onde é Jerusalém, que é a cidade santa, Palestina. Eu ia no advogado, não fui. Eu ia fazer fisioterapia, não fui. Você foi para a melhor de todas, o Messias. E o último julgamento é o julgamento das nações. O julgamento da tribulação no juízo. Mateus capítulo 25, versículo 31 e 36. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. 25. 25. 31 ou 36. Diz assim: E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas. E porará as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo.
Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e vestiste-me, estive na prisão e fostes me ver. Aqui está falando o quê? O dia do julgamento final. Uns separarão para o lado da aceitação e o outro para o lado da condenação. Lembra que a gente falou? Haverá salvação no juízo final? Sim, haverá. Aqui deixa bem claro que vai haver. E ele vai separar as ovelhas dos... Quem é as ovelhas? Não, a gente vai estar no céu. Quem é as ovelhas? Os que ficam da tribulação estão condenados. Os que foram salvos foi o número que ele falou. Lembra que a gente falou? Os gentios que forem ser salvos serão gentios que vão para o céu, porque vão morrer aqui em nome do Senhor. Os que morreram, os mártires. E esse daqui? Quem são esses daqui que vão ser salvos depois do final? Que ele vai vir e vai fazer o julgamento? Os judeus. Essa passagem que está falando aqui não tem nada a ver com a gente. É para os judeus. Ele está valendo para quem? Para os... Por isso que os próprios judeus perguntam para ele depois no versículo 37, né? Então os justos lhe responderam, dizendo: Senhor, quando te vimos e não com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quem perguntou isso para ele? Os judeus. Então não foi um gentil, foi os... Aqui é um contexto para os judeus, mas ele vai julgar todas as nações. Ele vai salvar o que é deles, as ovelhas, e vai separar os bodes, os perdidos, e vai julgar todas as nações. Sim, senhora. Eu estava na Betinha, e aí ela tocou, falar, eu ia também, papai. Aí ela disse assim, foi bom sim, eu falei, foi. Aí entra um contexto de salvação. E a pessoa, quando nunca aceitou Jesus, está na beira da morte, e de um evangélico vai lá e faz a confissão no final, ela falou que a pessoa é estranha. A gente não pode responder muita coisa que a pessoa não estava aqui no sábado, né? Esse é o problema da nossa igreja. E eu falei para ela, não é, porque ele teve a vida inteira para fazer as obras, para se arrepender, para seguir os caminhos do Senhor, e ele não fez. Por que ele vai ser salvo no último momento? É um ponto que assim, é difícil explicar na hora que a gente está com um grupo, que as pessoas elas querem a resposta final, mas elas não querem a construção da resposta. A construção da resposta está aqui nesse contexto de hoje, o tribunal de Cristo. Porque quando eu aceito a Jesus, eu começo a praticar obras. E o que vai determinar a minha salvação será as minhas obras praticadas em Cristo. Não é que as obras salvam, mas a minha fé vai gerar obras. Como que eu vou chegar diante de Deus e falar assim, o que tens em tuas mãos para me apresentar? Ele fala, o que tens em suas mãos para me apresentar? Vai falar o que para ele? Nada, Senhor, por quê? Eu aceitei você agora lá e já morri. Aí ele vai chamar todos. Todos, que significa todos quem? Todos que viveram como cristão. E ele vai julgar as obras, sendo elas boas ou... Mas que obras? As obras que eu fiz na minha vida? Não, as obras que você fez desde o dia que você me aceitou. Como que eu vou passar por um tribunal se eu não tive uma experiência de vida? Aí muitos se prendem naquela questão do homem da cruz. Mas eu expliquei... Mas nisso, Jesus ele misericordiou. Eu sei que Jesus misericordiou, mas preste atenção. Evangélica não, até porque ele sabe de frente e verso, né? Não conhece, não. De frente e verso. Não conhece, não. Aonde que a pessoa fez maldade a vida inteira, fez maldade e não se arrependeu, está no leito de morte. O ladrão da cruz. Aí ela falou do ladrão da cruz. Mas o ladrão da cruz estava lá, mulher, e ele foi salvo. Ele foi salvo na hora final. Mas cumprir a palavra de Deus também. Foi profetizado que ia ser muito dois ladrões, não aceitar ele. Né? Sim. Aí ela falou assim, mas o ladrão estava roubando, estava fazendo aquilo. Só que tem um contexto. O ladrão da cruz, aquilo que eu falei, né?
ele, antes de morrer e tudo mais, ele gerou uma grande obra, que ele deu um testemunho gigantesco para nações. Ele olhou para Cristo e falou, olhou para o outro e falou, para de ser louco. Vamos imaginar um diálogo entre um ladrão de um lado e um ladrão do outro. Dimas falando para o outro, para de ser louco, tu não está vendo que ele é o Cristo? Ele reconheceu que Jesus era o Cristo. Tipo, você não temes a Deus, você é louco, rapaz. Ele fez um monte de coisa. Provavelmente ele até abençoou a gente no meio do caminho aí, a gente não sabe, e você não está lembrando dele. Tipo, ele confessou a Jesus perante toda aquela multidão. E não foi assim confessar a Jesus querendo a salvação. Ele confessou dizendo, eu vejo que ele é. E eu vejo quem ele é. Eu estou reconhecendo a ele. E outra, ele não foi salvo pela graça. Ele não foi salvo porque ele disse que aceita Jesus. Ele foi salvo porque ele olhou para o próprio Cristo e falou, eu te reconheço. E ele não pediu, falou assim, ó, perdoa de mim. Ele só falou, lembra-se de mim quando entrares no teu reino. Lembra-se. Mas por que ele falou aquilo? Lembra-se de mim quando entrar no teu reino. Em que momento Jesus falou para ele que tinha um reino? Falou, em João 14. Falou? Eu vou para o meu pai construir morada. É isso mesmo, é isso mesmo. É o teu filho lá em casa. Chega lá em casa, eu vou até assistir. Quando chegar em casa. Certeza? Certeza? O cara que ia para o lugar de Jesus era Barrabás. E Barrabás sabia quem era Jesus. Com certeza, eu mas estou falando, ele não ouviu do próprio Jesus falar com ele. Provavelmente todos que estavam naquele período ouviram Jesus falar do reino. Jesus ele pregou para os judeus. Os judeus ouviam e conheciam Jesus. Como que ele sabia do reino de Jesus? Jesus em um momento falou que tinha um reino. E ele fala para Jesus, lembra-se de mim quando entrares no teu reino. Não, rei dos judeus. Se é rei dos judeus, você vai reinar na Judéia. Você vai tirar Herodes ou vai tirar até mesmo Pilatos do seu posto e vai reinar no lugar deles. Porque ele era judeu. Se ele cria que havia o Messias, Talvez ele conhecia a lei, né? Falava de um rei que ia ser morto. não, mas aí você tem que juntar alguns pontos. Ele era judeu. Ele cria que havia um Messias. Ele olha para Jesus e fala uma coisa que os judeus estavam condenando. Ele falou, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. Eu sei que ele tem um reino, eu sei que ele vai para algum lugar, e eu pedi para ele lembrar de mim, porque ele falou que vai voltar para buscar os que ficaram. Mas eu já não vou estar aqui, mas se ele lembrar de mim, pelo menos, quem sabe ele não pode fazer alguma coisa por mim. Ele teve todos os princípios de um verdadeiro judeu que segue a lei. Esperou pelo Messias e creu no... Mas ele estava roubando, estava matando, fez um monte de coisa. Pois é, mas no último momento, ele olhou para Jesus e fez o que ninguém fez. Reconheceu a Jesus. Ele foi o primeiro... A primeira ação da graça. O que diz a graça? Não é o último estágio, não é o que você fez da vida, é o último estágio que você está. Tipo, se nesse momento eu mostrei verdadeiro arrependimento e tive a verdadeira conversão e mostrei que eu sei o que eu estou fazendo, é uma coisa. Agora, um exemplo bem claro da pessoa hoje a pessoa passa a vida inteira ouvindo do evangelho de Jesus e ela nega o nome de Jesus a vida inteira. No último momento ela quer aceitar Jesus para ir para o céu. Ela está reconhecendo o que nesse momento? O ladrão da cruz ele teve tempo de reconhecer. E olha, se você for olhar para uma questão bem próxima, Jesus estava muito machucado e muito açoitado. Jesus morre primeiro do que eles. Jesus morre primeiro do que eles. Porque Jesus já tinha sido açoitado, estava com uma situação bem deplorável. A cruz, para o cara morrer, ele ficava até 12 horas. Jesus não ficou nem 3 horas na cruz.
Muito fraco. Muito fraco. Muito tempo eu me enganei que falar assim, ele já não tinha mais afeição nenhuma. Não tinha afeição. É. Não mostrava aparência para não tinha afeição. Então eu pesquisei isso. Aí muitas vezes eu pensava que Jesus não tinha tipo, perfeição nenhuma. Jesus era meio que feio. Aí eu fui ver que o texto está dizendo da cruz, né? Ele estava tão machucado, Então, açoitado. Já não tinha mais a beleza em si. Ele já estava totalmente deformado. Que ele fala do 53, que ele fala lá sobre a sua afeição e ele perdeu toda a sua afeição e foi surrado, e foi escarnecido, ele vai falar, porque perde toda a sua beleza. Tudo aquilo que tinha de belo. Mas o contexto que a irmã pergunta lá é esse, é o contexto de julgamento final, não. Hoje, se a pessoa no último momento aceitar Jesus, eu falo, olha, eu dou logo duas respostas. No meu contexto bíblico, ela não vai para o céu. E ela falou assim, irmã, eu falei assim para ela, irmã Beth, sinceramente, eu sei que eu sou nova na fé, mas a minha fé é de muitos anos, porque Deus já me libertou de tanta coisa, eu não era evangélica, né? Aí ela falou assim, e você crê que ela foi que vai para o inferno? Eu falei, creio, porque teve a vida inteira para se arrepender.